Oi, vocês estão vendo a minha tela já? No arquivo? Sim, dá para ver. Ok, obrigada. Pronto, Lincoln, tudo certo. Então, pessoal, quando, assim, é como a construção de uma casa, né? Quando a base é bem feita, a gente tem mais segurança na hora que vai fazer o muro, né? Na hora que vai fazer as paredes e, consequentemente, na hora que vai fazer o telhado, na hora que o licenciamento é do mesmo jeito. Quando a licença prévia ela é bem feita, quando o licenciamento prévio ele puxa o máximo possível do empreendedor, as outras duas fases são bem mais tranquilas, né? Que é, no caso, a fase da instalação e a fase da operação. Então, na licença de instalação, ela simplesmente vai permitir a instalação do empreendimento, a instalação do maquinário, a começar a construção daquele aeroporto, a instalação daquela fazenda de melão, daquela fazenda de cassinicultura. Ela simplesmente vai dar autorização para o empreendedor instalar o empreendimento. E por uma definição da licença de instalação, o tempo dela vai depender muito mais também do empreendedor. Porque se o empreendedor fez tudo que foi pedido na licença prévia, apresentou o estudo da maneira como deveria, então, quanto mais o empreendedor se doa na licença prévia, com menos condicionantes a licença prévia vai sair. E muitas das condicionantes da licença prévia começam assim: apresentar no processo de licença de instalação, ou seja, ao requerer a licença de instalação, os seguintes documentos, o seguinte estudo. Muito das condicionantes da licença prévia é que vão limitar o início do processo da licença de instalação. Então, se o empreendedor já se deu ao máximo, contratou uma boa consultoria, fez um bom estudo e ele já entregou o máximo, o melhor que ele podia na licença prévia, a licença de instalação dele tende a sair bem mais rápido. Por quê? Porque ele já cumpriu boa parte do caminho dele, do percurso dele, na licença prévia. Então, a definição é que ela vai simplesmente autorizar a instalação do empreendimento. E qual seria o documento mais importante? Se na licença prévia o documento mais importante foi a anuência da prefeitura, né, para dizer que aquele empreendimento encontra-se de acordo com a lei de uso e ocupação daquele solo, do solo, na licença de instalação, um dos documentos que não pode deixar de ter é o alvará de construção. E aí vem uma confusão. Muitas prefeituras não querem emitir o alvará de construção enquanto a SEMASSE não liberar a licença de instalação. Então, a gente fica nesse jogo, né? E não existe na legislação nada que obrigue a SEMASSE a liberar antes de ter o alvará de construção, mas também não existe nada que obrigue o contrário. Mas, nesse meio da confusão, está o empreendedor, né? O que tem menos culpa. Então, não é difícil nós observarmos em determinadas licenças a seguinte condicionante: apresentar, muitas vezes ele entra com o protocolo na prefeitura pedindo, né, requerendo o alvará de construção, e a prefeitura responde da seguinte maneira: a gente só vai liberar quando tiver a licença de instalação, quando tiver a licença ambiental. Então, muitas vezes, é possível que a licença ambiental saia com a seguinte condicionante: apresentar em até 30 dias o alvará de construção. Por quê? Porque aí a gente sabe que se ele não cumprir, se a prefeitura não der, alguma coisa ele deixou de cumprir na prefeitura. E aí ele corre o risco de a licença dele está sendo cassada por descumprimento de condicionante, né? Porque é uma condicionante com prazo. Na licença ambiental, nós temos três tipos de condicionante. Condicionantes gerais,
condicionantes com prazo e condicionantes de monitoramento. Essas de prazo, geralmente, ele tem que apresentar com 30 dias um determinado documento, 60 dias é algo muito específico. Então, são esses 3 grupos de condicionantes que nós temos na licença ambiental. Na licença de instalação, tem um documento que é extremamente importante em processo de EIA-RIMA. E esse documento, ele não pode ser, a licença de instalação não pode sair faltando esse documento. Isso é algo que está na legislação. Diferente do alvará, né, de construção, que não existe nada na legislação que obrigue a licença ambiental a sair antes de ter o alvará de construção, esse documento que eu vou citar, obrigatoriamente, ele deve ser protocolado antes da emissão da licença de instalação, que é o termo de compromisso de compensação ambiental. Então, toda vez que o empreendimento é de alto impacto, precisa de EIA-RIMA, obrigatoriamente o empreendedor tem que assinar esse termo de compromisso de compensação ambiental para a emissão da licença de instalação. Porque na licença de instalação, ele já vai saber o quanto que ele vai gastar, né, para estar implantando aquele empreendimento. Então, se ele sabe o quanto vai gastar, ele sabe o quanto que deve ser de compensação ambiental. Então, ele faz um termo, assina um termo junto com a SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, e nesse termo ele fala, ó, vamos supor que sejam 10 milhões, né, a compensação ambiental. Eu me comprometo a pagar em 10 parcelas de 1 milhão. A quantidade de parcelas, essa questão do valor, eu sei que essa dívida, entre aspas, né, ela deve ser sanada até o final da licença de instalação. E muitas vezes você pode ter modificação também. Tá? Então, por exemplo, ele começa com um processo de torres eólicas, né, em que ele vai implantar 10 torres. E durante a implantação, ele observa que as 10 torres vai ter um gasto X e que vai dar Y de energia para ele. Ele, não, se eu fizer 8 torres, já vai ser o suficiente para me dar esse mesmo Y. Então, ele muda. Em vez das 10 torres, ele vai implantar 8. Se ele estava implantando 10 e ia dar X de compensação ambiental, com 8 não vai ser o mesmo X, porque vai diminuir a quantidade de torres, consequentemente, o custo dele também vai diminuir, né? Então, você também pode ter esse termo de compromisso de compensação ambiental com o valor diminuído. E o contrário também. Muitas vezes, se vai fazer um determinado empreendimento, e aí o dólar dispara, muito do maquinário é importado, e ele vai, em vez de um gasto X, ele vai ter 2X ou 3X. Isso também vai entrar nesse cálculo do termo de compromisso de compensação ambiental, né? Ele também vai ter que ver essas novas parcelas, tudo isso junto com a SEMA. Quais seriam essas condicionantes da licença de instalação? As condicionantes básicas, submeter a prévia análise, qualquer alteração que você faça necessário, mas as condicionantes que são mais específicas são aquelas que ele se comprometeu durante o processo de licenciamento. Então, ele fala que em cada maquinário vai ter um filtro da especificidade X. Ele fala que na estação de tratamento vai colocar sensores Y. Então, tudo isso daí, na hora que é emitida a licença de instalação, é colocado. Instalar aquele filtro com aquelas especificações aprovadas em estudo, instalar aqueles sensores de nitrato, de nitrito, ou seja, tudo isso daí tem que estar bem descrito. E na licença de instalação, é muito visto também essa questão dos resíduos, né, da construção dele, como ele vai destinar esses resíduos da construção dele. Então, geralmente, tem essa condicionante para verificar como que ele está fazendo uma maneira ecologicamente correta de estar destinando aqueles resíduos. Como especificidade desse tipo de licença, ela possui renovação, então muitas vezes não dá tempo dele instalar os aerogeradores, não dá tempo dele instalar a fazenda de cassinicultura, então ele renova essa licença para estar terminando de fazer a construção, né, a instalação.
É possível também que ele faça uma regularização. Na licença prévia, você não tem esse tipo de situação. Não existe a renovação da licença prévia, não existe a regularização da licença prévia. Isso são particularidades da licença de instalação e operação, tanto a renovação quanto a regularização. E o tempo, se a licença prévia dele foi bem feita, ou seja, se ele atendeu corretamente tudo que estava sendo pedido lá na licença prévia, pode ter certeza, a licença de instalação dele, a tendência é que saia em bem menos tempo do que os 6 meses que são determinados pela legislação. Tá certo? No licenciamento ambiental, geralmente, o processo de licença de instalação vai para aquele técnico que deu a licença prévia. Por quê? Porque ele já na prévia já perdeu, entre aspas, né? Ele já estudou aquele assunto, ele já conhece a área, então é muito mais fácil aquele processo de licenciamento e o técnico que deu que deu o parecer da licença prévia. Eu até vou abrir aqui um parênteses, né? Como é que é feita a escolha desse técnico, né? Para cada tipo de licenciamento. A escolha do técnico é baseada na formação daquele técnico. Então, não tem sentido eu passar um processo de carcinicultura para um engenheiro civil ou para um engenheiro elétrico. Aquele processo de carcinicultura, ele tem que ser passado para um engenheiro de pesca, ou até mesmo um biólogo, né, que vai ter um pouco mais de intimidade bem mais intimidade do que um engenheiro civil do que um engenheiro elétrico. O que eu posso garantir para vocês é que qualquer graduação é possível você licenciar tudo. O licenciamento é algo que a gente adquire conhecimento durante o processo. Por exemplo, eu, como químico, na minha diretoria passavam todas as licenças ambientais. Então, eu não tinha... É claro que eu ficava muito mais à vontade na hora que vinham os processos de indústria. Mas, por mim, também passavam processos de carcinicultura, passava processo de aeroporto, passava... obras, né, rodovia, CE, tudo isso passava pela mineração, tudo isso passava pela minha assinatura, passava pelo meu crivo. Mas é isso que eu estou falando, é algo que a gente se doa mais. Tem determinadas graduações, né, que são formações que são bem mais fáceis da gente conseguir conciliar tantos assuntos diferentes. E eu posso garantir para vocês que geografia é uma delas. Geografia é um dos cursos que tem mais facilidade no licenciamento. Engenharia ambiental é um outro curso que tem um leque muito grande também para licenciamento. Mais lá na frente eu vou explicar as vantagens de algumas formações, né? Então, licença de instalação, alguém tem alguma dúvida? Tem algo que queira perguntar na licença de instalação que eu possa estar detalhando melhor? Ou posso partir para a licença de operação? Ok, tá todo mundo... Lincoln. Oi. Eu levantei a mão aqui, eu vou abaixar aqui, acho que ninguém viu. Deixa eu te fazer uma pergunta, tudo bom, Lincoln? Me chamo Lucas. Oi, Lucas. Tem uma dúvida aqui quanto... Né, você falou do termo de compromisso de compensação ambiental, né? Quando você fala em compensação ambiental, me vem logo uma etapa pós-licenciamento, né? Uma questão mais ali, né, de uma fiscalização. Sobre esse termo, né, o valor, por exemplo, né, se for o valor, se for por medidas, né, outras que não um valor financeiro, né, quem é que define isso, como que vocês definem isso, é com base nos estudos, é com base em alguma outra questão, experiência do técnico? Pode... Pronto, essa compensação que você está falando é assim, no caso de uma indústria, no caso do empreendimento, causar um determinado dano, não é isso? Como é que ele vai compensar ambientalmente, é isso? Não, é que eu falo que quando você fala, né, eu logo me remete a essa questão, né, que você citou agora, mas pelo que eu entendi é outra coisa, né? É verdade, vou até colocar.
que eu estou falando é uma compensação, ela leva esse nome, realmente, compensação ambiental, porque são empreendimentos de grande porte e 0,5% do valor utilizado para que aquele empreendimento seja implantado, ele precisa ser destinado a uma conta, e a legislação fala que esse recurso, ele só pode ser utilizado ela tem a lista de prioridades, e a lista de prioridades como em primeiro lugar, as unidades de conservação, ou na criação, ou na melhoria de unidade de conservação, ou até mesmo na prestação de serviços de unidade de conservação. Essa é a compensação ambiental que existe na legislação. E ela deve ser, esse termo de compromisso, ela tem que ser assinado na licença de instalação, né? E esses valores são fixados, é feito um acordo, e é feito um termo de compromisso, onde o empreendedor se compromete a pagar aqueles valores em X parcelas. A gente não pode confundir com a compensação ambiental de quando é feito um dano. Ali já é o outro princípio, que é o princípio do poluidor-pagador. Quando você tem um determinado empreendimento que, por alguma razão, causa um determinado dano a uma comunidade, ele vai compensar, mas não tem nada a ver com essa compensação ambiental da licença de instalação. Ele vai compensar, mas não é o termo nem bem isso. Ele tem que compensar realmente a fiscalização, né, chega lá e vai mensurar esse dano, né? Olha, você poluiu isso daqui oferece o sustento de X famílias, então eles fazem esse determinado cálculo para determinar quanto que vai ser o pagamento, quanto que vai ser a multa. Eu não gosto nem muito de chamar de compensação, porque a compensação mesmo só existe uma, que é aquela da legislação, é 0,5% do valor total da implantação do empreendimento. Ok? Perfeito. Lincoln, se você me permitir, assim, ainda nesse tema, né, você falou, né, é feito na licença de instalação, é firmado esse termo. Isso. Há uma possibilidade, por exemplo, do empreendedor agir de má fé, no sentido de, por exemplo, ele coloca, vamos supor o exemplo que você deu das torres, né, ele coloca uma de 10 que ele tinha em mente, ele coloca 5, e aí depois ele dá entrada num processo, por exemplo, de licença de ampliação, eu não sei se caberia, e aí ele não tem que, por exemplo, fazer a compensação nessas outras 5 torres, enfim. Sim, é Lucas, né? Isso. Lucas, a gente vê muitos casos em que a gente tem que estar sempre, é até chato, mas a gente tem que estar com o pé atrás, sabe? Pela nossa experiência já na área dos gestores, a gente no início, né, porque esse concurso da SEMAS, ele aconteceu em 2010. Então, no início, a gente apanhou assim, no sentido de que a gente tinha a formação, né, da universidade, geógrafos, químicos, engenheiros, biólogos, a gente tinha um conhecimento técnico, mas entre o conhecimento técnico e analisar um estudo para dar um parecer dizendo que aquele empreendimento pode se instalar, pode operar naquela determinada região, existe uma grande diferença. E são coisas que não existem, a gente só aprende na prática. Tem licenciamentos que nem graduação existe. Então, por exemplo, posto de combustível. Não existe uma graduação que seja boa para licenciar posto de combustível. Não existe. Um posto de combustível pode ser licenciado por um geógrafo, pode ser licenciado por um biólogo, pode ser licenciado por qualquer formação. Não existe uma formação específica. É diferente de cassinicultura. Cassinicultura, eu sei que se der para um engenheiro de pesca, ele vai desenvolver bem melhor. Então, assim, no início, a gente apanhou muito porque a gente estava lidando com gente que era bem mais experiente no ramo, né? Que já estava no ramo há bem mais anos. Então, a gente estava
de certa forma, verde, saindo da faculdade, passando naquele concurso. Hoje não, hoje a gente já tem uma bagagem maior, então a gente já sabe mais ou menos quando o empreendedor age de má fé, quando o empreendedor erra, porque é humano e é extremamente natural. Inclusive, o exemplo que eu vou dar da aula de amanhã, nós vamos ver isso. Eu me deparei com essa situação. Será que esse erro aqui, ele foi de má fé ou foi um erro humano mesmo, assim, um erro do descuido? Eu tenho ferramentas para acreditar 90, eu não posso garantir, né? Mas eu tenho muitas ferramentas para acreditar que foi um erro ocasionado por descuido e não por má fé. E nesse exemplo vai ser bem legal, porque é uma situação que eu me deparei na prática. Lincoln, Oi. nesse caso, vocês podem pedir ajuda externa à autarquia? A gente, Isaías, o licenciamento ambiental, ele é maravilhoso por isso. Porque tudo é possível. Eu posso pedir tudo que for possível para que o licenciamento ambiental seja o melhor possível. Então, por exemplo, uma determinada indústria de cimentos iria se implantar aqui no estado, e ela iria fazer uma tecnologia bem diferente do que existia até o momento. Eu, como químico, basta a gente ter humildade. Se a gente tiver humildade, a gente consegue tudo e mais um pouco no licenciamento ambiental. Então, assim, era uma tecnologia nova, uma tecnologia que eu não tinha conhecimento, eu não aprendi durante a minha graduação, e eu era o responsável, um dos técnicos responsáveis pelo licenciamento. Eu simplesmente falei, olha, isso daqui é novo para mim. Eu vou precisar de mais tempo para analisar o estudo. E aí, o empreendedor fez a proposta. E se a gente lhe levasse em uma cimenteira que a gente já construiu em Goiás, que é exatamente desse jeito? Facilitaria a sua vida? E facilitaria demais. Pronto. Então, o empreendedor me levou para Goiás, me mostrou como era aquele tipo de tecnologia, o quanto de proximidade que as casas poderiam ficar, né, tendo visto que era uma tecnologia muito mais avançada, então conseguia causar bem menos impacto, e isso fazia com que uma área de impacto ambiental era bem menor. Então, assim, tudo é possível no licenciamento. O técnico, eu estou com dúvida, eu estou achando que se eu deixar essa estação de tratamento de efluentes aqui, se eu der a licença, vai atrapalhar a vida dessa comunidade. Ok, pede um estudo de ventos, pede um estudo de impacto, todos. O estudo que você quiser é possível. Você tem que ter a humildade para reconhecer que é um assunto novo para você, que você precisa de mais subsídios para dar aquela licença. Para vocês terem uma ideia de como qualquer graduação é possível para licenciar, uma das melhores gerentes que nós tivemos no licenciamento ambiental é da área de recursos humanos, né? Então, ela é uma socióloga. Vocês podem até, poxa, uma socióloga como gerente do licenciamento, mas é porque ela tinha muita humildade para perguntar. Chegava em cada processo dela, ela teve bem mais trabalho? Teve, lógico, porque cada processo que chegava, ela chegava para o técnico e falava, me explique isso daqui. Então, cada processo, ela ia aprendendo. Mas ela tinha humildade suficiente. Entendi. Então, realmente faz sentido o que você colocou aqui no seu parecer. De ler o parecer e está dando aquela licença. Então, Isaías, tudo é possível no licenciamento. A gente pode pedir ajuda de outros órgãos. Muitas vezes, a gente vai em um determinado local e a gente precisa, assim, a natureza, né, daquela região é muito específica, então a gente pede alguém do órgão ambiental, alguém que tenha mais conhecimento naquela área para estar fazendo a vistoria com a gente. Tudo é possível, certo? Respondida a pergunta? Sim, com certeza, obrigado. Ok.
Inclusive, agora, por exemplo, nós estamos trabalhando numa ferramenta que vai ser muito, muito boa, né, para o licenciamento ambiental, que é o zoneamento ambiental, né, o ZE, zoneamento ecológico econômico. Isso daí vai dar uma grande ajuda para o licenciamento, uma grande ajuda para a fiscalização. Então, o máximo de ferramentas que a gente puder aplicar no licenciamento vai ajudar. Hoje nós contamos com drones. Então, por exemplo, antes a gente tinha que ir em determinadas regiões que era bem complicado. Com drone a gente já faz todo esse mapeamento. A tecnologia é sempre bem-vinda, né? Um técnico do licenciamento e geoprocessamento, eles andam assim muito, muito unidos. Então, os técnicos que têm essa formação, que entendem um pouco mais de geoprocessamento, eles conseguem se sobressair no licenciamento. E aí vem terminou a licença de instalação, e aí vem a licença de operação. E aí é possível que você tenha dado a licença prévia, a licença de instalação, e não dê a licença de operação? Sim, é possível. Na licença de instalação, ele não tenha instalado conforme foi combinado na licença que nós emitimos para ele. Então, é possível sim. E aí não adianta vir um empreendedor, mas eu já tinha licença de instalação. Você tinha, mas você não cumpriu a maneira como nós acordamos na licença, a maneira como você mesmo colocou no seu memorial descritivo que iria instalar, a maneira como você colocou no seu croquis. Não significa que ele protocolou da maneira na CEMAS que ele tem que se manter fielmente. Ele pode até alterar, desde que ele submeta essa alteração à análise da CEMAS, né, à análise do órgão ambiental. Então, a licença de operação, ela vai permitir aquilo que foi instalado operar. É a licença mais desejada, né, pelos empreendedores. É quando ele começa realmente a recuperar o investimento que ele fez. E quais são os documentos mais importantes nesse caso? São os documentos que comprovem que ele instalou exatamente da maneira como foi pedido na licença de instalação, né? Então, é até bem básico. Quais são os documentos mais importantes da licença de instalação? Os documentos que comprovem que ele fez todos os pedidos da licença prévia. E da licença de operação, do mesmo jeito, relacionados à licença de instalação. As condicionantes... Oi, Beatriz. Eu já vi casos onde, para comprovar que foi feito a instalação certinho, eles chegam a pedir croquis, né, de espaçamento das máquinas, ou de fluxo de processos de funcionários. Tá? É comum isso ser pedido, ou são casos bem específicos? Não, o técnico, ele geralmente ele vai na área, na grande maioria dos casos, o técnico vai na área verificar se foi instalado conforme foi o croquis, ele coloca, né, lá na licença de instalação. Mas o técnico, quando vai dar a licença de operação, ele vai na área para verificar se tudo aquilo que estava combinado na licença de instalação foi cumprido. Tá? Então, é feita uma vistoria. Inclusive, esse é um dos momentos mais importantes, né, do licenciamento. Confirmar com os olhos, né? Como? É confirmar no papel e confirmar com os olhos, né? Sim, confirmado, porque essa questão da localização, ela é muito importante, assim, porque o mesmo empreendimento, dependendo da conformação, um posto de combustível, mas dependendo de onde ele vai colocar os tanques, a gente pode dar ou não a licença. Então, tudo isso daí é visto durante a licença de instalação. Depois que a gente dá a licença de instalação e ele se compromete a instalar nas extremidades, o mais distante de residências possíveis, o mais fáceis, uma conformação que seja mais fácil da gente conseguir fazer, remediar, né, no caso de acidente, o trabalho da consultoria esse, né, na verdade, é verificar qual é a melhor conformação que pode ser colocado aquelas peças, né, aqueles tanques. E como condicionantes da licença de operação, a licença de operação, ela geralmente é a licença que sai com mais licenças de monitoramento. Você tem licenças de monitoramento na instalação e na licença prévia? Tem.
mas a licença de operação, geralmente, é a que vai ter mais, porque é realmente quando o empreendimento entra em funcionamento, quando realmente aquele potencial poluidor realmente vai ser colocado à prova, né? Então, assim, as condicionantes, geralmente, de monitoramento, são as mais importantes. É uma coisa que eu sempre chamo a atenção quando a gente está entregando uma licença. Olha, a licença de operação não significa que eu estou te dando e você vai operar de qualquer jeito, não. Aqui a gente começa um casamento. E de tempos em tempos você tem que estar dando essa demonstração de que você está cumprindo aquilo que você fez comigo, né? Aquilo que a gente acordou nesse casamento, né? Que a cada 4 meses, a cada 3 meses, vai depender muito da indústria, vai depender muito da sensibilidade para a gente verificar a frequência desse monitoramento, do que é que a gente vai estar pedindo como monitoramento. E aqui nesse caso, pessoal, tudo é possível, tá certo? Então, por exemplo, eu posso citar aqui para vocês um caso aqui que foi a seguinte: a gente tinha uma empresa e essa empresa tinha um histórico de que depois que ela se implantava, depois que ela conseguia as licenças, ela simplesmente começava a não cumprir aquilo que ela acordava com a comunidade, né, com a sociedade. Então, por exemplo, na hora da audiência pública, ela prometia, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo também. Então, teve um determinado empreendimento que nós colocamos como condicionante que ela teria que ter um local fixo que a comunidade pudesse ir e fazer suas reclamações, e essas reclamações teriam que ser passadas mensalmente para o órgão ambiental. Então, quando você imagina um licenciamento ambiental, é possível um condicionante dessa? É possível. Desde que você justifique no seu parecer o porquê que você está pedindo aquela situação. Então, pelo histórico da empresa, pelo histórico da comunidade, pelo porte da empresa, a gente acha necessário, faz-se necessário que a empresa abra um canal de comunicação com essa comunidade X, que fica a X quilômetros, para a gente ter um feedback, porque é bem mais fácil a empresa passar isso para a gente, mas é lógico, aí é onde entra também o setor de monitoramento. O setor de monitoramento recebe aquele relatório, ele vai lá na comunidade, está acontecendo isso, 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 alguém, além disso daqui, tem mais outra reclamação, existe mais um outro anseio, né? Então é feito esse trabalho também de monitoramento. E a licença de operação, lógico, ela também possui renovação, possui regularização, e a questão do tempo. Quanto menor impactante for a atividade, maior é a validade da licença de operação, né? Então, nós temos licença de operação com validade de 8 anos, postos de combustíveis, a licença vale por 5 anos, vai depender muito do tipo de empreendimento, do porte do empreendimento, e, por exemplo, quando é regularização e renovação, se a renovação dá direito a 5 anos, mas se aquela empresa, por algum motivo, esqueceu de protocolar no tempo certo, então ela entra com regularização. Então, quando a licença dela sai, a regularização da licença de operação, em vez de 5, são 4 anos. Então, diminui 1 ano. É uma maneira da gente forçar o empreendedor a ficar mais ligado no período da renovação da licença ambiental. Tá certo? Deixa eu ver, tem umas perguntas aqui, professor. Essa é uma pergunta que tenho. Se já possuímos tantos precedentes, tomando como exemplo o seu trabalho que pode viajar para servir como base, por que demora-se tanto? Pronto. Por que demora-se tanto? Porque cada licenciamento é diferente. Um posto de combustível, aqui em Fortaleza, ele vai causar um impacto. Um posto de combustível nas proximidades de Jericoacoara é outro impacto. As proximidades lá no Sertão Central é um outro impacto. Então, cada empreendimento, embora seja tudo posto de combustível, mas dependendo do local onde ele vai se instalar, vai causar um impacto diferente.
E é isso que eu preciso estar mensurando no estudo, é isso que eu preciso estar mensurando no meu parecer. Eu não sei se eu respondi, Wilton Nojosa, né? Essa pergunta está em meia. A Larissa perguntou, depois da licença concedida, o profissional, ou no caso o órgão, pode voltar atrás ou só no prazo da renovação? Larissa, a licença ambiental, ela pode ser cassada a qualquer momento. A qualquer momento. Já teve uma licença ambiental que eu expedi ela num dia e no outro dia eu estava cassando a licença ambiental, porque chegou para mim o ofício que determinado documento era falso. E aí nós resgatamos o processo e verificamos realmente que tinha algo estranho no documento. Alguém denunciou, né? Alguém de dentro do órgão onde ele conseguiu esse documento sabia que ele estava conseguindo de uma maneira ilegal. Nós pedimos ao órgão para verificar se aquele documento existia. Quando nós passamos a numeração, não existia aquela numeração, era até um certificado de conformidade dos bombeiros. E aí, o certificado ele tem um número, né? E aí, quando nós pedimos, o certificado tal existe? Ele, não existe esse certificado. Então, a licença foi emitida no dia e no outro dia a gente já estava cancelando a licença, tá certo? Não existe direito adquirido, né? Porque a licença ambiental dele é de 4 anos, que ele pode ficar 4 anos fazendo o que ele bem entender. Não, pelo contrário. Durante os 4 anos é que ele vai ter que seguir mais ainda a risca do que os outros, porque ele tem licença ambiental. Os outros, com quem está se comparando, pode ser que nem tenha a licença. Eu acho que respondi as 2 perguntas, né? Tanto do Wilton quanto da Larissa. Não sei se tem... Lincoln, Oi. eu queria só tirar uma dúvida. No caso de surgir uma informação ambiental nova, ou você não ter identificado, sei lá, uma unidade ambiental, um aquífero, alguma coisa, e você ter emitido a licença, você, o profissional da área ambiental, aí já emitiu, aí pode também, é um motivo de caçar? Sim, Larissa, sim, também é motivo da gente estar... nesse caso, a palavra caçar já não ficaria muito legal, né? Porque a gente tem que separar. Se o motivo daquela licença, por exemplo, nesse caso, foi porque ele conseguiu um documento falso. Então, aí, nesse caso, a licença dele é cancelada mesmo, né? Mas no caso de ter surgido do próprio técnico, né? Depois que emitiu a licença, verificou... por incrível que pareça, ocorre esse tipo de situação, sabe? Depois de... Não é o normal, lógico. Mas, assim, cara, eu tô arrependido de ter dado essa licença por isso. Mas por que você não confirmou? Aí depois vem uma confirmação. É um documento que poderia surgir depois e a gente vai e verifica. Então, a gente pode suspender aquela licença até que ele cumpra determinada... aquilo que fez ele tá perdendo, né, os direitos daquela licença. A palavra caçar, nesse caso, não seria muito ideal. O ideal é que a gente suspenda, tá certo? Porque é algo que não teve culpa nem o empreendedor, pode ter sido culpa do técnico, pode ter sido, às vezes não é culpa de ninguém. Eu já tive em um determinado terreno, uma determinada situação, que era a implantação de um resort. E eu fui nesse terreno no início do ano, acho que era maio, abril, por ali. E eu falei, eu não vejo problema nenhum desse empreendimento se implantar aqui. E depois, a licença não saiu, a gente pediu alguns estudos, e depois de um certo tempo, eu tive que refazer essa vistoria. Eu fui fazer essa vistoria lá em agosto, e o cenário que eu encontrei já foi bem diferente. Por incrível que pareça, foram 6 meses, mas foram 6 meses suficientes para que a gente tivesse dunas se movimentando para aquela região, já foi o suficiente para que aflorasse algumas nascentes, né? Então, ali eu agora eu já não estou mais confortável, então agora eu já vou pedir. Por isso que é importante, no momento da licença prévia, a gente pedir aquele estudo que deixa a gente o mais confortável possível. Você tem que ir a fundo, na licença prévia, você tem que ir a fundo realmente do que você está liberando para aquela região. Eu respondi sua pergunta, né, Larissa?
Respondeu sim, Lincoln. Obrigada. Ok. Pessoal, nessa última sessão aqui, eu coloquei quais são as perguntas mais frequentes, né, que a gente envolve como gestor de licenciamento ambiental. Então, quais as maiores dificuldades do licenciamento ambiental? Então, assim, eu considero a maior dificuldade o fato de nem tudo está ao nosso alcance. Então, por exemplo, isso eu estou falando como um gestor que assina a licença ambiental. Então, muitas vezes, eu tenho um técnico que dá o parecer, eu tenho um empreendedor que fez tudo que era possível, mas eu tenho um determinado órgão que não está expedindo determinado documento, e aquele documento é extremamente necessário. Por exemplo, uma autorização, porque aquele empreendimento está na zona de amortecimento de um determinado unidade de conservação, ou então está dentro mesmo, né, da unidade de conservação. Então, o fato daquele órgão não emitir, isso tanto faz se é a Secretaria de Meio Ambiente ou o ICMBio, né, no caso de unidade de conservação federal, ou no caso de estar próximo de terras indígenas. Então, já teve casos de uma licença ambiental chegar para mim e eu ficar só esperando um documento para eu assinar. E esse documento demorou quase um ano para chegar. Eu não vou falar qual órgão, por uma questão de ética, mas, assim, durante esse um ano, a culpa foi da SEMASSE, né? A culpa foi, olha, a SEMASSE está demorando mais de um ano para assinar a licença. Mas a culpa não era a SEMASSE, nós estávamos esperando esse documento em que outro órgão era necessário emitir esse outro documento para que eu pudesse assinar a licença. Tá? Então, Lincoln, no caso... Oi. No caso, esse documento, ele está entre aqueles que são obrigatórios pela legislação, né? Por isso... Não, isso, são obrigatórios. Beleza. Então, assim, você precisa daquele documento para assinar a licença, mas se o órgão ambiental demora, o outro órgão que realmente expede aquele documento demora um ano, não tem o que fazer. O técnico já deu o parecer, okay, ou seja, porque ambientalmente está ok, mas aquele documento é necessário para a emissão daquela licença. Né? Então, a maior dificuldade do licenciamento, eu acredito que é assim, o licenciamento é uma equação em que vários atores têm que dizer sim para aquela equação dar o resultado ok. E no casamento são só duas, né? No licenciamento, às vezes você tem 8, 9 pessoas para dar um sim, então é complicado. Qual a maior vantagem do licenciamento ambiental? A maior vantagem, assim, eu posso colocar duas grandes vantagens. Uma é que você, para quem gosta de novidade, no meu caso, eu gosto de estar sempre mudando. Então, por exemplo, eu tenho uma enorme dificuldade de fazer academia, porque eu não consigo fazer um mês, 2 meses, levantar aquele mesmo peso, aquele mesmo equipamento. Eu não consigo. Então, eu sou muito inquieto. Tem que ser um mês natação, um mês futebol, outro mês tem que ser tênis, e outro mês academia. Então, o licenciamento, ele encaixou assim, perfeito. Eu tenho que admitir, assim, eu sou uma pessoa extremamente feliz pela opção que eu tive na minha vida. Eu nunca imaginei que, como químico, fosse trabalhar com licenciamento ambiental, mas eu tenho que admitir que é uma área, para mim, para o Lincoln, que adora novidade, que é muito inquieto, é impaciente, é uma área, assim, que me transborda de felicidade. Nesse aspecto, eu não posso reclamar nada. Tem suas desvantagens? Tem, como toda outra profissão. Mas a grande vantagem é que é difícil, acho que é praticamente impossível. Você fala, você está enjoado, mas é difícil uma pessoa enjoar, porque assim, ela pode enjoar porque ela ficou muitos anos licenciando só pó de combustível. Mas então é só uma questão de conversar com o seu gerente, né? Seu chefe já está mudando de área. Não, agora eu quero fazer também projetos de extração. Então, assim, é só uma questão, porque não falta o que você estudar, não falta o que você se atualizar para quem trabalha com licenciamento ambiental. Então, essa é a grande vantagem, é que você está sempre se atualizando. Para quem gosta de conhecimento, é uma área que pode ir
sem medo de ser feliz. Qual a melhor formação / graduação para trabalhar com licenciamento ambiental? A licença ambiental mais importante que eu falei para vocês é a licença prévia. E a licença prévia, ela determina o local que aquele empreendimento vai ficar, qual é a poligonal que ele vai ocupar naquele determinado município, né, naquele determinado ecossistema. Baseado nisso daí, qual é a graduação, a formação melhor para trabalhar? São essa graduação que você tem uma boa proximidade com o geoprocessamento. Então, geografia é uma ótima área para se trabalhar com licenciamento ambiental. Engenheiro ambiental é uma ótima área para se trabalhar. Todos têm espaço? Tem, mas tem áreas que têm mais facilidade. Por exemplo, eu vou instalar um parque eólico. Então, assim, numa carcinicultura, eu vou atrás de um engenheiro de pesca, né? Porque eu vou tentar, a questão dos impactos é bem importante. Mas no parque eólico, teoricamente, vocês poderiam estar pensando assim, então o ideal seria um engenheiro elétrico? Não. Não me importa como aquele parque eólico, o quanto de energia, o quão eficiente ele vai ser. O mais importante para mim é se aquele parque eólico vai estar se instalando em uma área que cause a menor quantidade de impactos possíveis. Então, assim, foi até feito esse levantamento, né? Eu era o diretor, quais eram as áreas que tinha carência no licenciamento. E aí, olha, Link, há uma tendência que a gente tem um grande número de licenciamento nos próximos anos de parque eólico e de energia solar. Você vai querer engenheiro elétricos? Ah, assim, não quero. Eu quero geógrafos, eu quero geólogos, eu quero gente que chegue no local e veja o ecossistema e diga, olha, aqui não dá, aqui dá. A questão do engenheiro elétrico, ele vai determinar se aquele aerogerador é o melhor, se é o mais econômico, se é o mais eficiente. Tem a questão do ruído, mas o ruído tem a legislação já. Eu não preciso de um engenheiro elétrico para eu saber a legislação. Então, assim, as melhores formações são aquelas formações que têm, durante a sua grade curricular, algo ligado ao geoprocessamento, né? Porque a localização é o início de tudo. Então, se você concede uma licença para um determinado empreendimento na localização correta, a tendência de ter alguma coisa... Opa, desculpe. A tendência de que o restante do licenciamento seja tranquilo é bem mais fácil. Ok? Respondida essa pergunta, né? Melhor formação, graduação. Quais os principais estudos ambientais? Como eu falei na minha explicação, vai depender muito de estado para estado, mas assim, o principal, né, aquele que é nacional, é o EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Aí você tem o RAS, que é o relatório ambiental simplificado, o EVA, que é o estudo de viabilidade ambiental. Vai depender muito do porte do empreendimento e de onde ele quer se localizar. Tá? E aí a próxima... Pessoal, se vocês quiserem incomodar, vocês podem estar perguntando, tá? Não se incomodem com isso. Então, o estudo ambiental é feito pelo próprio empreendedor? Essa é uma das perguntas que... Sim, o estudo ambiental é feito pelo próprio empreendedor, mas, na verdade, a pergunta maior é como é que você contrata uma pessoa para fazer um estudo ambiental e aquela empresa, né, aquele profissional vai fazer um estudo ambiental negando. Ele vai fazer o estudo ambiental, mas não significa que o técnico vai aceitar. É claro que se tiver tudo direitinho, o técnico aceita de boa, né? Mas, assim, a tendência é que a consultoria, geralmente ele contrata uma consultoria, né, para estar fazendo, um consultor para estar fazendo esse tipo de serviço, respondendo a pergunta F. Então, assim, um dono de combustível, ele não tem que saber qual o índice de permeabilidade daquele solo para colocar aquele posto de combustível. Ele contrata uma consultoria para fazer aquele serviço para ele, para fazer aquele estudo para ele, para ver se é possível colocar um posto de combustível naquela área. Então, assim,
quando se contrata uma consultoria, o que aquela consultoria fizer de errado, o empreendedor também vai estar assumindo, né, os erros, né, as falhas daquela consultoria. E nesse mundo ambiental, todo mundo se conhece, gente. Todo mundo se conhece. E, assim, se uma consultoria ela se queimar, ela fizer um estudo tentando passar pano, passar por cima da realidade, é só questão de tempo para que os técnicos tomem conhecimento e todo estudo que vem daquela consultoria ele vai ser analisado com bem mais rigidez, ele ser muito mais observado e até assim, a gente já documentos que seriam suficientes, né, estudos que seriam suficientes, a gente vai pedir um aprofundamento, ou seja, vai demorar ainda mais para aquela consultoria dar conta daquele empreendimento. Então, assim, uma vez que o nome daquela empresa, daquela consultoria, os técnicos observam que ela está fazendo muita coisa errada, ela dificilmente ela vai se conseguir sustentar no ramo, né, por muitos anos. Há um tempo atrás, houve Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque muitas vezes a empresa está começando e está aprendendo, né? E muitas vezes ela se conserta. Mas muitas vezes, se der o azar de ter um erro grave, né? Um envolvimento com o Ministério Público, que o Ministério Público se envolva naquele processo, olha, então a tendência é aquela consultoria ir diminuindo cada vez mais o número de clientes, porque não vai ser mais recomendado, e isso abre espaço para novas consultorias, tem essa vantagem, né, porque é um mundo que você precisa estar sempre se atualizando para você se manter no topo. Essa era a última pergunta que eu tinha, né, que eu tinha feito. Eu coloquei assim, algumas perguntas básicas, que geralmente fazem, mas se vocês tiverem mais perguntas que eu puder auxiliar vocês, eu estou aqui à disposição, tá certo? Amanhã nós vamos ter, são 2 exemplos de licenciamento na prática, tá? Então, tudo isso que eu falei hoje, amanhã nós vamos ver mais ainda só não vai ser mais na prática porque nós não vamos estar em campo. Mas assim, eu vou colocar para vocês a situação e que a gente vive em campo, e vocês vão ver que nem tudo na legislação. O gestor, ele vai ter que ter o bom senso do lado dele e o quanto que a experiência é importante para ter determinadas decisões em campo. A Sara fez a pergunta, mas aí não é comigo não, é Lincoln, Oi. eu tenho mais uma curiosidade assim para perguntar. Diga. Então, como é que funciona a escolha do órgão licenciador em áreas de preservação ambiental, nas APAs? Porque eu estava vendo na lei complementar, né, que não é bem nítido quem é que vai licenciar. Aí eu queria que tu me desse algum exemplo sobre alguma APA daqui do Ceará, quem foi que licenciou, se foi o IBAMA, se foi a SEMASA, tu tem? Ok. Isaías, é assim, o órgão que vai licenciar, existe uma legislação, tá? Uma COEMA, no nosso estado, que é do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que define aquilo que é de competência do município, aquilo que é de competência do estado, e existe uma CONAMA que define aquilo que é de competência federal e aquilo que é de competência estadual. Na verdade, essa CONAMA ela só define o que é de competência federal. Ela fala assim, ó, esses empreendimentos aqui, por exemplo, Porto. Porto é de competência federal. Então, ela lista lá quais são os empreendimentos que são de competência federal e ela fala, pronto, se não tiver nessa lista, estado e município, se virem que é com vocês. E aí foi feita uma COEMA, e essa COEMA diz, olha, esses empreendimentos aqui são de competência estadual e esses outros aqui são de competência municipal. É lógico que, como tem muitos municípios que não têm órgão licenciador, então, na ausência do órgão licenciador municipal,
quem faz o licenciamento é o órgão estadual. Isaías, a tendência é que essa relação ela sofra modificações nos próximos anos. Por quê? Porque foi feita uma primeira lista, né? Os técnicos discutiram, olha, eu acho que isso daqui não vejo problema nenhum do município licenciar. Eu acho que isso daqui obrigatoriamente tem que ser pelo Estado. Depois dessa lista já foi feita uma revisão e eu acredito que daqui a alguns anos vai haver uma nova revisão e outras e coisas que eram do Estado vão passar para o município. E por que isso? Porque a gente está sempre, a indústria, né, ela está sempre evoluindo, a iniciativa privada, ela está sempre evoluindo. E nessa evolução, ela vai implantando novas tecnologias ao ponto de que você vai se adequando à nova realidade e vai fazendo com que aquilo que antes, um exemplo bem prático, por exemplo, muitas indústrias faziam lá o seu produto e tinha X litros de efluente. Como esses últimos anos a gente verificou, a gente teve aqui no estado, né, uma seca, o Castanhão chegou ao índice mais baixo, né, no reservatório dele. Então, muitas dessas indústrias começaram a adotar o reaproveitamento, né, a recirculação do efluente. Então, antes, aquela indústria, ela era, como é que se diz? Ela era licenciada pelo Estado, era uma atividade que era licenciada pelo Estado, porque o efluente dela ia para um determinado rio. E quando chegava no rio, o rio não ficava, ele não ficava só no município, ele partia de um município para o outro. Então, a partir do momento que você tem impactos ambientais que passam de um município para o outro, se o impacto não ficar restrito somente àquele município, obrigatoriamente aquele licenciamento é feito pelo Estado. Então, assim, com essa seca que nós tivemos, que nós passamos nesses últimos anos, muitas indústrias adotaram a recirculação, né, dos seus efluentes. Então, acredito que no futuro vai ser até uma tendência. A indústria que fizer recirculação vai ter essa facilidade no licenciamento, porque é menos um efluente, é menos um potencial poluidor para o órgão ambiental estar se preocupando. Mas, assim, um empreendedor não escolhe, eu quero fazer o meu licenciamento com o município, eu quero fazer o licenciamento com o Estado. Não. Quando você vai protocolar no município ou no Estado, ele lá já vai falar, esse licenciamento aqui não é com a gente. Por quê? Porque seu município licencia e a sua atividade de impacto local. Responder a pergunta, Isaías? Sim. Obrigado. Lincoln, Oi. posso fazer uma perguntinha? Claro. É o seguinte, Lincoln, você falou, né, da formação ali, né, da questão de ter o conhecimento do fator locacional. Sobre essa questão, vamos supor o seguinte, você tem um empreendimento, por exemplo, que foi licenciado 10 anos atrás, né, foi dada uma licença prévia, ele foi lá instalado num determinado local, né, e hoje, 10 anos depois, né, percebeu-se, por exemplo, seja por uma mudança da legislação, ou seja por enfim, um outro olhar, percebeu-se que aquele local não era ideal para aquele tipo de estabelecimento estar funcionando. Esse fator locacional, por si só, ele pode ser motivador, por exemplo, da cassação de uma licença ou da não renovação de uma licença? Pode sim, ele pode ser motivo de uma não renovação. Aconteceu isso comigo já, inclusive, Lucas, eu posso te citar um exemplo assim que foi muito claro. O município, essa indústria, ela já tinha licença há vários e vários anos, e isso não ocorreu aqui, só foi na região do Cariri. E a cidade foi crescendo, os bairros foram crescendo e se aproximaram e circularam essa indústria. Houve uma falha do município? Houve sim, porque o município não limitou, né, qual seria a área industrial dele e qual seria a área residencial.
E no intervalo da licença de operação, daquela licença, o crescimento foi absurdo, muito em função daqueles planos lá, né, Minha Casa Minha Vida. Então, assim, ao redor dessa indústria foram feitos vários conjuntos. Então, foi uma explosão que teve de residências, né, desses conjuntos. E quando chegou no momento da renovação, era impossível se renovar a licença. Paralelamente a isso, o município criou o seu distrito industrial. Então, você tinha naquele município um local destinado às indústrias, ao distrito industrial. Você tinha uma indústria que não cabia mais naquela localização, porque as residências já estavam todas ao redor. Então, nesse caso aí, a questão do bom senso. Eu vou chegar de um dia para o outro, vou chegar aqui. São 60 empregos, são 120, são 60 empregos que eu vou tirar do dia para a noite. Não. Nesses casos aí, a gente faz um termo, não é nem um termo de ajustamento de conduta, porque no caso ele nem teve conduta errada, né? A gente faz um acordo com a determinada indústria. Olha, a sua licença ambiental, ela não vai ser renovada. Você vai ter que se mudar para essa outra região. Então, a gente faz um cronograma onde ele, olha, Link, olha, Márcio, eu preciso de 1 ano para me mudar, porque esse maquinário é assim, porque esse daqui é assim. Então, a gente faz olha, tudo bem, é 1 ano, mas eu não posso também deixar 1 ano a população vivendo, tendo que aguentar, né, o seu ruído, porque aquele ruído antes não incomodava. Por quê? Porque não tinha vizinhos. Aquele ruído começou a incomodar, porque tinha vizinhos. Então, nesse 1 ano, para você se alocar, você já vai ter que ir de imediato liberar aqui a sua licença só com 1 ano de validade, para você não funcionar de forma ilegal. Você já vai ter que adotar essas medidas aqui de mitigação, né? Então, a gente vai verificar onde que ele pode, quais os maquinários que mais provocam, para a gente adotar para a gente poder estar vendo uma solução que não fique ruim, tanto para a comunidade, mas também não fique com o empreendedor na mão. Quando a gente fala empreendedor, não é um empreendedor, ele está preocupado com o empresário, você mais está preocupado com a indústria. Não. Também, porque ali a gente tem que se preocupar, também são pais de família, né? São 60 pais de família, são 120 pais de família. O exemplo que eu vou citar para vocês, a situação que eu peguei, eram 2.000 empregos. Como é que eu vou tirar um emprego de 2.000 pais de família, assim, do dia para a noite? Eu não tenho condições de fazer isso, eu tenho que buscar um meio termo, tá certo? Muitas vezes também, Isaías, né? Muitas vezes também eu não posso nem proibir aquele empreendimento de funcionar. Por exemplo, porque o dano ambiental que ele vai causar vai ser ainda pior. Por exemplo, uma determinada indústria de tratamento de efluentes da CAGES, sei lá, que recebe esgotos de 30% da cidade de Fortaleza. Você já pensou o que aconteceria se eu embargasse uma estação de tratamento de efluentes? A partir de agora, essa estação não pode mais receber efluentes. Se ela não puder receber esse efluente vai todo para a rua. Então, é bem melhor ela estar funcionando com 60%, 70% de eficiência e o meu dano ambiental ser de 30% do que meu dano ambiental ser de 100%. E aí você me pergunta, isso existe na legislação? Não, não existe isso na legislação. Não existe um artigo em uma lei que fale se a indústria funcionar com apenas 50% da capacidade de eficiência, a licença deve ser cassada. Não existe. Tudo isso é fruto da experiência. A base da graduação é importante? Mas uma boa base com experiência é o ideal. Ok, Isaías? Tem outra pergunta, né? Alguém levantou a mão? Foi eu. Eu tenho uma dúvida em relação à questão que você falou que foi numa vistoria e você viu que em uma determinada época do ano e outra teve um grande impacto, né? A questão da paisagem, do clima. Isso. E aí, em relação ao órgão exigir, por exemplo, num termo de referência, é possível o próprio órgão pedir
um estudo que tem esses impactos durante a quadra chuvosa e o tempo mais seco? Sim, sim. É possível, sim. Inclusive, muitas vezes a gente, quando pede um estudo, a gente faz um termo de referência, né? E nesse termo de referência, a gente coloca, eu quero tantas coletas no período chuvoso, quero tantas coletas no período seco, e pelo empreendimento, a gente achava que não teria esse problema todo, mas a região, ela muda muito, ano após ano. Daí a importância do estudo que ela... E, na verdade, a gente só detectou que não dava para dar licença da maneira como ele estava pedindo, porque no termo de referência que a gente investiu, do estudo que a gente meteu, a gente pediu, né, algumas situações no período seco e no período chuvoso. E foi aí que a gente observou que no período chuvoso, no período seco, mas em compensação com bem mais vento, a situação era bem mais delicada, né? A questão dos ventos, o fato de ter aquele hotel ali, aquela pousada, de impactar muito no transporte de sedimentos. Por isso que foi importante a gente pedir X experimentos no período seco e X experimentos no período chuvoso. Eu respondi, né, Ruth, a pergunta? Respondeu sim, obrigada. Aí, no caso, por exemplo, o órgão ambiental emitiu um termo de referência falando sobre esses requisitos e depois foi feito um campo. É possível emitir um novo termo de referência? Não é o ideal, são raros os casos. É só quando é visto algo novo, algo muito novo. Mas nesse caso, o que a gente pediu já foi o suficiente para a gente verificar. Então, nesse caso, ele teve que alterar a engenharia dele, né? Ele teve que pensar em uma pousada, em um hotel, que não impedisse o transporte de sedimentos, ou seja, que fosse suspenso. A engenharia realmente é uma aliada muito grande hoje do licenciamento, né? A engenharia, ela consegue mitigar demais os impactos ambientais. A evolução do licenciamento ambiental passa muito pelo desenvolvimento, pela tecnologia. Vocês podem observar que, antigamente, essas torres, né, esses aerogeradores, eram bem próximos do litoral. E com o passar do tempo, as turbinas foram ficando cada vez mais eficientes, ao ponto de que essas torres não precisavam ficar mais no litoral. Porque no litoral era a fonte da matéria-prima, né? Ou seja, o vento. Então, se eu estou afastando essas torres do litoral e eu estou colocando mais para dentro do estado, me aproximando ali da zona do tabuleiro, eu tenho que ter torres bem mais eficientes. E isso foi possível. Então, esse é um caso clássico, assim, de que a engenharia, de que a tecnologia anda junto com o licenciamento ambiental. Na época, a gente estava entrando na universidade e os técnicos estavam ficando bem desconfortáveis, porque o Ministério Público perguntava bastante se realmente não haveria uma outra possibilidade, uma outra forma de aprovar aquele parque eólico em uma outra localização. E a limitação era essa, a limitação era tecnológica. Mas a partir do momento que você tem essa evolução tecnológica, consegue aerogeradores mais eficientes, você pode deixar o litoral para atividades mais nobres, né, como o turismo, e deixar os aerogeradores na parte de tabuleiro, onde você já tem bem mais espaço, onde tem bem menos conflitos. Entendi, obrigada, Lincoln. Aproveitando só para uma curiosidade, uma licença de um parque eólico, né? Acho que são 25 anos, né, de operação total de um parque eólico. Não. A licença máxima você pode estar confundindo com a concessão. A concessão Isso, a do concessão. governo a concessão do governo é de 25 anos, de 30 anos. Mas a licença ambiental é outro documento, tá? A licença ambiental não passa de 8 anos, não. Aí, no caso, né, dessa concessão, né, por exemplo, do governo e tal, Isso. eles quiserem desativar esse parque, teria algum plano de desmonte desse parque que é exigido pelo órgão ambiental? Sim, essa é uma das condicionantes da licença ambiental, viu? Existe lá uma condicionante que ela fala mais ou menos assim, eu não me lembro dos termos. Caso o empreendimento paralise suas atividades, suspenda, deverá comunicar ao órgão ambiental
e um cronograma para estar mobilizando, né, todo esse material para fontes de reciclagem, né? É um Entendi. condicionante ambiental, isso daí. Inclusive, isso serve tanto para todos os empreendimentos, posto de combustível, extração mineral, todo o empreendimento tem, essa faz parte, é uma das condicionantes gerais. Entendi. Obrigada, Lincoln. Tá? Mais alguém levantou a mão? Lincoln, deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Diga, Lucas. Desculpa aí. Pensando aqui no município, né? Similar àquela outra pergunta que eu fiz, né? Às vezes o município tem um empreendimento que só o Estado pode licenciar, né? Isso. E aí ele concede uma anuência, né? Para o licenciamento do Estado, mas daqui a um tempo também o município, eu não sei se isso pode, né? Ele pode decidir, por exemplo, por não dar mais essa anuência, por querer de novo aquele espaço do município e isso atrapalhar a renovação, enfim. Lucas, é possível sim. É possível e aconteceu já esse tipo de situação e envolveu política, sabe? E o município não queria dar mais aquela anuência e a Semácia, ela não analisa a questão política, né? A Semácia analisa a questão ambiental. Então, ela fala, olha, ambientalmente está ok, mas eu preciso desse documento para emitir. E o empreendedor argumentava, mas Lincoln, o município não quer me dar esse alvará de funcionamento, é porque eu não apoiei o candidato que hoje está na situação. Aí ele, olha, eu entendo a sua situação, mas nesse caso, entre na justiça, porque a gente não pode, porque assim, se eu assino uma licença dessa, embora eu saiba, né, entre aspas, que o motivo é político, eu é que vou ser perguntado, por que você mesmo sem ter esse documento, você emitiu a licença? Eu não posso responder, não, porque o motivo do documento não ter sido emitido foi político. Eu não posso responder isso. Eu não sou político, eu sou técnico. Então, a minha análise, ela é técnica. E a técnica diz que aquele documento é necessário para a emissão da licença ambiental. Então, nesse caso, ele simplesmente vai ter que entrar na justiça ou vai ter que convencer lá o órgão, né, a Secretaria de Meio Ambiente, de que não tem sentido esse tipo de situação. E no caso, se por exemplo, o município tem um órgão ambiental capacitado e ele fala que, né, o município não quer mais aquela, enfim, conceder aquela anuência. Né? Por causa de um entendimento ambiental, né? Porque ele sabe, por exemplo, que ali é um APP, né, que foi demarcado recentemente e, enfim, Sim. ele pode contestar? Pode, sim, pode. Sempre é possível contestar. É lógico que vai ter motivos e motivos. Por exemplo, nesse caso aí que você acabou de falar, né? Que é em uma determinada APP. Acho muito pequena a chance dele conseguir reverter o quadro. Tem quadros que a gente consegue, que é possível reverter? Sim, mas tem quadros que não dá, não. A área de preservação permanente é um desses quadros. É extremamente difícil de reverter. Lincoln, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Sobretudo quando você trata numa perspectiva de desativação do empreendimento. Está lá previsto em todas as fases, no termo de referência para elaboração do EIA, nas condicionantes para aprovação em todas as fases da licença, em todos os processos. Mesmo quando tudo isso está considerado, como é que você faz o controle ou o monitoramento, a visualização da efetivação da cessão da atividade e da recuperação da área, quando é previsto, num prédio, por exemplo? Então, imaginar uma mineração. Via de regra, alguns desses materiais de uso imediato na construção civil são processos de indústrias de pequeno porte, que não tem um grande capital, enfim, geralmente quando acaba o empreendimento, acaba o recurso, eles decretam falência e você tem um impacto ambiental gigantesco. Como é feito esse processo desse controle?
E a gente pode pensar até no futuro para a situação de situações como, por exemplo, usinas eólicas, né? Fotovoltaica nem tanto, mas eólica principalmente. Quando tem o descomissionamento da torre, que é bem mais difícil tirar uma torre eólica do que os painéis solares. Então, como é que é feito para garantir que isso seja efetivado? E outra questão que eu queria que você comentasse também era para todo mundo entender qual seria o papel do COEMA na aprovação desses estudos ambientais nos conselhos estaduais, nos conselhos, né, na verdade, onde os empreendimentos precisam passar por eles. Isso, pronto. São duas questões, né? Exato. Então, o que acontece, professor? É impossível para a SEMASSE hoje. Aliás, eu acho que todos os órgãos ambientais, não vai ter esse órgão ambiental que tenha a quantidade de servidores suficiente. É impossível, para a quantidade de servidores que nós temos, conseguir verificar quem está entrando, quem está pedindo falência, quem não está funcionando, e a gente já imediatamente está pedindo o plano, né, de mobilização daquele material. É por isso que a gente está sempre reforçando, quando a gente vai nas audiências públicas, que o maior fiscal de todos é a própria comunidade. É a comunidade, é a população que liga para o 0800 da SEMASSE, é a população que liga, que vai na ouvidoria e fala, olha, determinado empreendimento está assim, 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 assim. Determinado empreendimento começou uma construção aqui na beira da praia, assim, assim, assim. Então, assim, hoje, a fiscalização, antes, embora não seja da minha alçada, porque eu não sou fiscal, mas eu tenho um bom relacionamento com a diretora e a gente conversa bastante, né? Mas, assim, antes, a gente tinha mais, no início, né, quando houve o concurso, a gente tinha bem mais operações. Então, você tinha operações que ia para determinada região e passava um pente fino naquela região. Então, agia de maneira mais, preventiva, né, porque ia naquela região e falava, olha, isso tudo aqui está errado, vocês vão ter um período para se regularizar e tal. Hoje, a gente observa que a gente funciona mais, tipo, apagando fogo. Então, assim, olha, a situação desse empreendimento aqui está urgente. Antes, a fiscalização ia lá, verificava. Hoje, está mais uma situação de ir lá e já ter mas se não for a população ajudando para denunciar a fiscalização e a fiscalização ir lá, é humanamente impossível para os fiscais conseguir dar conta de tanta denúncia, sabe? E, assim, é porque muitos dos fiscais saíram, ou porque se mudaram, né, mas, assim, ou porque foram alocados a necessidade em outros órgãos, mas, assim, o número de fiscais diminuíram e a quantidade de indústrias, a quantidade de empreendimentos aumentou. Então, assim, você tem uma situação que eu não sei hoje, mas há um tempo atrás era quase que um fiscal para cada 3 municípios, era algo assim, o que é humanamente já impossível, né? Um fiscal estadual para cada 3 municípios. Então, assim, se não tiver a ajuda da população de estar no 0800, na ouvidoria, e aí eles fazem esse filtro, olha, esse empreendimento aqui já tem muita denúncia, então ele se torna uma prioridade. Uma das coisas que também faz com que a gente coloque mais a fiscalização, então, é a questão do Ministério Público. Né? Então, quando tem um Ministério Público, você vai ter uma comunidade bem maior envolvida, você vai ter bem mais gente envolvida. Então, a tendência, os processos do Ministério Público, eles são sempre prioridades lá na SEMASSE, né? Tanto a nível de fiscalização, quanto a nível de licenciamento. Por quê? Porque envolve muita gente, né? Geralmente são processos bem mais complexos. Então, assim, essa questão de estar realmente obedecendo essa condicionante de ter que avisar antes a SEMASSE, muitos avisam, olha, eu não tenho mais condições de continuar, esse empreendimento vai parar daqui a tanto tempo, uma parte avisa, mas boa parte a gente só fica sabendo mesmo depois que ele já está abandonando o empreendimento, e aí a fiscalização, a SEMASSE, né, no caso, é notificada através do 0800 ou através
da ouvidoria, e aí sim é que a SEMASSE coloca a fiscalização em campo para verificar se tem os danos ambientais e ver de que forma que pode estar mitigando aquilo lá, né? E a outra pergunta que o senhor fez foi em relação ao COEMA, né? O COEMA, pessoal, é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, toda vez que um processo, um empreendimento de grande impacto é aprovado, ou seja, que ele passa por uma IARIMA, a equipe de técnicos, né, elabora o seu parecer. Uma diferença básica de um empreendimento de grande porte é que ele conta com uma equipe. Então, esses empreendimentos, essas torres, né, essas eólicas, essas empresas de energia solar, as grandes carcinicultura, as grandes indústrias, os grandes resorts, todos eles passam por EIA-RIMA. E no EIA-RIMA você tem uma equipe, cada um responsável por uma determinada área, um pela biota, outro pelos recursos humanos, outro pela parte física, e cada um vai dar o seu parecer. Se todos os pareceres forem positivos, é compilado em um parecer só e é levado ao conhecimento do COEMA, que o COEMA também precisa aprovar. Esse COEMA, ele tem cadeira, diversos órgãos têm assento, né, no COEMA. A universidade tem assento, órgãos do governo têm assento, ONGs tem assento, você vai ter Conselho Regional de Engenharia, de tempos em tempos há uma renovação desses assentos. Eu não sei bem assim se é por um determinado... como é que funciona essa questão da renovação? Mas o CEF, ele conta com assentos de diversos setores da sociedade e é onde é feito a votação também. Não basta o técnico, apesar daquele parecer positivo, o COEMA também precisa aprovar para que aquela licença seja emitida. Era isso? Sim, era. Só até para o pessoal poder entender qual é o papel desses órgãos colegiados de meio ambiente, né? Porque tem o COEMA, mas existe os COESP, COERG, COMAN, os municipais, até o próprio CONAMA, né? Por exemplo, você tem na CONAMA, também tem uma outra questão na CONAMA, né, a legislação dos efluentes. Só que no caso aqui do Nordeste, no caso aqui específico do Ceará, a gente viu que a gente precisava ser mais restrito, porque a CONAMA ela é nacional. E a gente viu aqui no nosso estado que a gente precisava ser mais restrito para determinados parâmetros, né? E aí a gente os técnicos elaboram, olha, pela nossa vivência em campo, isso daqui deveria ser assim. Então, os técnicos, com base na vivência em campo, com base no seu também conhecimento técnico de pesquisa, a gente elabora uma legislação estadual, e essa legislação estadual também tem que passar pelo CONAMA para ser aplicada pelo setor de licenciamento, setor de fiscalização da SEMASSE. Então, era isso. O Isaías está com a mão levantada? Ou só esqueceu? Não, foi das outras perguntas mesmo. Eu imaginei. Eu vi que você perguntou bastante. Alguém tem mais alguma consideração a ser feita? Olha, então, já que tu falou meu nome, né? Eu tenho uma perguntinha para fazer. Ô Lincoln, então, olhando o último edital da SEMASSE, né, há um tempo, eu vi que não tinha vaga para oceanografia. Tu sabe me responder se existe previsão para esse novo edital de concurso ter vaga para oceanógrafo? Isaías, eu não estou muito ligado com essa parte do concurso da SEMASSE, sabe? Mas eu acredito que não vai ter, eu acho que repete, não vai ter, porque assim, o edital, ele é feito, né, com base na nossa demanda, e a demanda atualmente maior, boa parte do licenciamento é muito com essa questão de energia eólica, muito em questão da energia solar,
E substituição também, porque muita gente está se aposentando nos próximos anos, então, esse próximo concurso da CEMAS, ele vai tentar suprir tanto essas formações de gestores, né, que estão se aposentando, quanto também das áreas que estão demandando mais licenciamento. Hoje, o setor de energia eólica, energia solar, estão, assim, sugando boa parte dos técnicos do órgão ambiental. Legal, obrigado. Tá? Oceanografia. Pronto, pessoal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fazer algum comentário? Beatriz, só falta perguntar quais eram as questões da prova, né, do concurso, mas tudo bem, vamos lá. Para saber das datas, né? A Beatriz está perguntando, né? Beatriz, assim, eu sei... Eu compartilho do sentimento. Eu vou ser o mais sincero possível, vou avançar no máximo que eu posso. Esse concurso, ele estava previsto para acontecer, era esse ano, né? Aliás, ele estava previsto para acontecer ano passado. Mas, devido à pandemia, atrasou tudo, mas atrasou tudo mesmo. A CEMAS, inclusive, tem um projeto para a CEMAS se mudar, né, de local, ela vai sair do bairro de Fátima e vai vir para o Cambeba, mas tudo isso atrasou com a pandemia. Mas, assim, o governador, na última live que ele fez, no último encontro, ele deixou bem claro que é uma das áreas que realmente não tem como fugir, é uma das áreas que vai ter concurso, é a área de meio ambiente, a área de licenciamento ambiental. Até porque a tendência, né, nos próximos anos, a gente teve uma queda muito grande no licenciamento, mas a tendência é que venha a aumentar, a tendência é que melhore, até porque a gente não pode ficar parado nisso, né, a gente tem um governador muito preocupado com a questão do desenvolvimento e, consequentemente, nós vamos ter que ter gestores para licenciar, conseguir fazer, destravar esses empreendimentos. E muita gente se aposentou nos últimos anos, tá? Muita gente mesmo, né? E no setor que eu estou, a gente tinha alguns computadores que, algumas cadeiras lá que não estavam sendo utilizadas, mas porque gente que se aposentou e hoje nós estamos precisando desses gestores para trabalhar com a gente. Bom, todo mundo já foi assim, né? Agora todo mundo assim, esperto. Assim, esse curso de geografia, a tendência é que seja aprovado os geógrafos, a gente tem uma preferência, sim, porque é o lugar onde tudo começa, né? Na licença prévia, é a localização, se aquele ecossistema permite aquele tipo de empreendimento. Então, se é duna, se não é, se é uma planície, se é a zona de transição, e isso daí o geógrafo sabe melhor do que ninguém. Os concorrentes que me aguardem agora. Não, mas que bom que vai ter, né? Já tem muito tempo que vem sendo arrastada, então ter, assim, nenhuma certeza de alguém lá de dentro que realmente tem que vir aí, é muito legal. Eu tô doido que chegue esses novos graduandos, esse pessoal que passa nesse concurso, porque a gente realmente está precisando de ajuda. A gente precisa muito, muito mesmo de ajuda. A gente, assim, às vezes tem que trabalhar bem mais do que pelo que nós somos pagos para conseguir dar conta do recado. Acho que é isso, né, por hoje, né? Bruno? Vou encerrar a atividade, gente. Eu peço para que vocês lembrem, por favor, de preencher o formulário de presença, quem não lembrou. Infelizmente, alguns já saíram da sala, então não sei. Depois eu vou dar uma olhada nos e-mails. Muito obrigada, Lincoln, por ter disposto a sua tarde para estar participando da nossa atividade. Nós nos vemos amanhã, assim como para os demais alunos que estão aqui. Obrigada também pela presença, por terem ficado até agora. Já são 17h35, todo mundo tem que tomar um cafezinho com pão, né? Então vamos lá. Vamos embora. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto com a universidade. Eu aceitei assim, o convite do professor Jader, porque eu acho muito massa essa integração com
com a universidade. E muitas perguntas que às vezes a gente não tem nem noção, assim, não para pensar porque ninguém perguntou. Então, assim, existe pergunta besta. Toda pergunta é muito válida e eu estou gostando da interação e amanhã a gente vai interagir bem mais. Os exemplos vão fazer com que a gente venha a interagir bem mais. Tá? Então, para discutir. Não, certamente. Qualquer atividade promovida pelo PET ou não, a interação entre os participantes é o que movimenta e deixa ela mais interessante ainda. Então, está sendo realmente bastante positivo. É sempre um prazer. Bruna, obrigado, trabalhar em professor conjunto. Jade. Obrigado a todos, viu? Por nada, eu que agradeço. O programa agradece. Então, boa tarde.